E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias, e nós vamos pelo episódio 120. Esse é o episódio 120. Toda vez que eu falo esses números, eu fico meio assustado, porque eu nunca pensei. Nós estamos falando aqui sobre gestão, liderança, carreiras, e hoje eu tenho aqui o pessoal do RH e DP Juntos, é isso a página lá no Instagram, que é a Rafa e a Vitória. Antes de mais nada, eu vou pedir para quem chegou até aqui seguir o canal, se inscrever, essas coisas que é importante fazer. Eu costumo fazer um acordo, né, que eu acho muito chato isso de falar, segue o canal, a pessoa não ouviu 30 segundos do conteúdo. Então, de repente, fica por aí uns 10 minutos, e aí, se você gostar, aí você segue o canal, curte a página, faz essas coisas. E se você quiser ir além disso, ou se você já é alguém que já está por aí há algum tempo e quer apoiar o conteúdo, vai lá no apoia.se/WM Podcast, e aí você pode lá encontrar os caminhos para apoiar o conteúdo. Boa tarde para nós, né? Não sei quem vai estar vendo, que horas, né? Nós estamos gravando numa terça-feira à tarde, então bem-vindas, Vitória e Rafa. Muito obrigada, Olá. Wesley. Tudo bem com vocês? Eu vou, como são duas convidadas, eu vou ter que ir passando para uma e para outra para o áudio não embaralhar muito. Então, eu vou começar pela Rafa, que agora eu estou vendo aí a Rafa não, estou vendo a Vitória aí na tela. Então, eu vou começar contigo, Vitória. Tudo bem, Vitória? Bem-vinda. Um prazer te ter. Tudo bem, Wesley? Muito prazer estar aqui, né, com você, Rafa, com o pessoal que está ouvindo a gente, para bater um papo bem legal hoje. Muito feliz. Legal. Bem-vinda, Rafa. Olá, obrigada, Wesley, pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho aí sobre liderança, carreira, gestão de pessoas. Legal. Eu acompanho a página de vocês ali faz um tempinho. Depois até tenho uma curiosidade, ou pode ser já agora. Eu acho que a gente se conheceu virtualmente através da página da Dona do Plantão, foi isso, talvez? Ou não? Ou foi da Thalita, da Oi Chefinha? Não sei. Pode ser uma das duas. Eu acho que foi porque elas participaram aqui, eu acho que foi aí que a gente acabou se cruzando. Eu não sei quem pode me responder melhor essa pergunta, ou vocês se dividem um pouquinho. A primeira coisa que eu quero saber é da onde veio a ideia de ter um canal sobre isso, um conteúdo, enfim. Da onde surgiu? Vocês já se conheciam? Me conta um pouco dessa história aí, quem que pode contar melhor. Eu vou falar, e aí a Rafa, se quiser complementar. A nossa história ela é muito legal e ela é bem diferente, assim, na verdade, Wesley. Eu sou de São Paulo capital. A Rafa é do Sul, mas quando eu conheci a Rafa, ela morava no Paraguai. Então, a gente se conheceu pelas redes sociais mesmo, pelo Instagram. Eu já era criadora de conteúdo de RH. A Rafa estava migrando do presencial para o online, né? Foi ali na pandemia, em 2020. Então, quem não era adaptado ao digital teve que se adaptar, né, de uma forma ou de outra. E a Rafa estava fazendo essa migração. E aí ela também, pesquisando alguns canais, algumas páginas de profissionais de RH, me encontrou. A gente marcou uma live para falar sobre RH estratégico. E ali, quem diria, começou a nossa junção. De lá para cá, eu e a Rafa estamos juntas há 4 anos. Então, a gente começou... Eu vinha do departamento pessoal, então eu trabalhava com o departamento pessoal, bem operacional mesmo, dentro da contabilidade. A Rafa já vinha de gestão de RH, então ela já vinha realmente como gestora, como coordenadora de RH. Então, a gente criou um webinar gratuito, um workshop gratuito, na verdade, para falar sobre a importância de um profissional generalista, que conhece ali um pouco de RH, um pouco de departamento pessoal, e como esse conhecimento geral, ele traz benefícios para a carreira do profissional. Né? A Rafa, como coordenadora de RH, analista de RH, ela já tinha essas experiências que precisou ali do conhecimento de DP. Então, nós criamos um evento gratuito, tivemos ali 50 pessoas com a gente nesses dias, e foi quando a gente realmente entendeu que tem mercado, as pessoas realmente precisam desse conhecimento.
A gente conheceu pessoalmente 2 anos depois só. Então, a gente firmou nossa parceria, criamos um produto, criamos a nossa formação em analista de RH, mas só 2 anos depois a gente realmente se encontrou pessoalmente, presencialmente. Então, a gente teve essa ligação online, foi muito legal. Exatamente. Eu acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu. Esperar o nosso host voltar. Aí, voltou. Olha lá, né? Eu falo que às vezes acontecem essas coisas e eu tenho uma característica, eu gosto de dizer a verdade. Eu estava brincando com o mouse e cliquei no xizinho, eu fechei a página. Assim, maior bobagem. Desculpa, gente. Mas assim, como a gravação é na nuvem, então seguiu gravando. Eu não sei até. Sim. Perdi aí 1 minutinho só da Vitória. Rafa, você quer complementar aí a resposta da Vitória? Não, foi exatamente isso, e a partir daí a gente criou cursos online. Então, por isso o nome de RH e DP juntos, porque a Vi vem do DP, eu venho do RH, e a gente fez essa junção, porque a gente acredita fortemente no RH generalista, que é a realidade de 90% das empresas brasileiras, né? Micro, pequenas e médias empresas ainda trabalham com um RH generalista, que atua em todas as frentes, desde o departamento pessoal, folha de pagamento, até o RH mais estratégico, cuidando de indicadores. Então, hoje é isso que a gente faz. A gente ensina profissionais a terem uma visão generalista a partir de todos os pontos e de todas as visões, fazendo o básico com excelência. Então, a gente acredita muito que o RH estratégico ele faz o básico com excelência. E aí a gente fez o primeiro curso, lançou o primeiro curso que era só RH e DP juntos, aí depois a gente migrou para analista de RH, que era com certificação de extensão universitária, e atualmente tem o streaming de RH, que é o RH IDP Play. Então, por mensalidade, estilo Netflix, por mensalidade você paga e tem acesso a mais de 30 cursos na área. Você pode fazer quantos quiser, todos com certificado, validado pelo MEC. Então, a gente foi migrando, foi evoluindo, e a gente firmou cada vez mais essa parceria, né? Estamos juntas há quase 5 anos, como sociedade, empreendendo na área de RH, que acaba sendo um grande desafio, porque ainda a sociedade tem aquela visão que o RH só pode trabalhar CLT, é só empresa, então a gente vem fazendo aí essa desconstrução desse papel também. Muito bacana. Eu anotei aqui uma curiosidade. Você que é do Sul, é isso? Eu sou do Sul. De que lugar do Sul? De Caxias do Sul. Caxias do Sul. É que eu sou paulista, mas eu moro no Rio Grande do Sul. Eu moro em São Paulo. Isso. Eu moro em Fortaleza atualmente. Eu brinco, né? Que eu sou meio nômade, assim. Nesses 5 anos, eu conheci a Via, morava no Paraguai, depois eu fui morar na África do Sul. Agora, fiquei 5 anos fora do Brasil, voltei final do ano passado aqui para Fortaleza. Então, eu estou fora aí do Rio Grande do Sul faz uns 8 anos, mais ou menos. Mas, enfim, minha família é de Caxias, eu estou sempre aí em Caxias do Sul também. Legal. Eu estou aqui há 20 anos, vai fazer. Mais gaúcho que paulista. Quase isso. Estou quase chegando nesse ponto, ainda não. Ainda falta um pouquinho. Eu brinco sempre que é como se eu não fosse nem daqui nem de lá, né? Eu fico no meio do caminho. Para os de lá eu sou daqui, para os daqui eu sou de lá, eu fico no meio do caminho. Eu achei muito interessante que vocês nem se conheciam, então vocês se conheceram pelo digital mesmo. Muito bacana essa história, porque tem muita história assim, mas é difícil, às vezes, a gente encontrar, né? E uma parceria que dá certo há tanto tempo, né? 5 anos, né? E vocês falaram dessa situação do RH e DP, e eu fiquei pensando, eu tenho uma empresa de consultoria, e muitas vezes quando a gente chega nas empresas, o pessoal fala, ali é meu RH, e você vai ver, nunca é um RH, sempre é um DP, né? Uhum. As empresas têm a visão de primeiro cuidar ali da parte legal, né? E aí acaba que... Como é que hoje uma empresa, já para a gente entrar no assunto de vocês, como que uma empresa hoje menor, de um porte menor, consegue fazer justamente isso que vocês estão vendendo, que é ter essa visão em conjunto e não só ficar com a visão da parte legal?
Eu acho que o primeiro passo, Wesley, é desmistificar essa visão de que RH trabalha com pessoas e departamento pessoal trabalha com a parte burocrática. Esse é o primeiro ponto. Ambos trabalham com pessoas e ambos trabalham com a parte operacional, com a parte burocrática. Me responde aqui se tu conhece algum DP que não atende colaborador, que não conversa com o cliente, que não dá suporte para a liderança. Então, eu acho que a primeira desmistificação, né, o primeiro mito é esse. E o segundo, principalmente para pequenas, né, e aí, micro e pequenas empresas que têm o RH na sólida folha de pagamento, é que eles estão utilizando o RH de forma errada. Estão limitando o uso do departamento dentro da empresa. Empresas que entendem que o RH pode ser um parceiro estratégico, pode ser um parceiro de negócios, vai mudar essa visão e aí sim ter o resultado, a lucratividade alavancada. Então, deixa, né, de olhar somente pagamento de salário em dia, benefício em dia, que isso é o mínimo, é a obrigação da empresa, mas passa a olhar a parte de retenção, de contratação correta dos colaboradores, entender que a pessoa correta, com o perfil correto, no lugar correto, vai trazer mais produtividade, mais resultado para a empresa. Então, os empresários, né, que ainda têm aí sua empresa pequena, acredita que não dá para ter um RH e um departamento pessoal na mesma empresa. E isso também é um mito, porque você consegue, sim, cuidar das pessoas, e quando eu falo cuidar de pessoas, hoje o colaborador não quer mais só receber o salário. Se fala hoje muito em salário emocional, se fala muito em qualidade de vida no trabalho, se fala muito em saúde mental. Então, é obrigação da empresa hoje, isso até por lei, né? É obrigação da empresa hoje fornecer isso para os colaboradores. Sim, e Rafa, se a gente. Rafa e Vitória, né? Eu acho que eu vou tocar lá para a Vitória essa. E é muito comum a gente dar uma relegada nisso, né? Que você falou da questão da gestão das pessoas. E se você for olhar, por exemplo, as empresas de varejo, que é mais onde a área que eu atuo, normalmente mais de 50% de toda a despesa da empresa é com pessoas. Então, se você não resolve pessoas, você não resolve nada, né? Se você não consegue fazer a gestão adequada das suas pessoas e de tudo que envolve elas, não só a parte legal, só a parte burocrática, você acaba que não resolve nada, né? Hoje você ainda atua, Vitória, em empresas ou vocês hoje tocam o negócio de vocês e não tem mais vínculo com empresa nenhuma? Hoje, Wesley, a gente não como CLT, hoje eu já não atuo mais como CLT, né, de departamento pessoal, mas hoje a gente atua como consultoras de RH também. Então, além dos alunos que a gente forma, a gente atua em algumas empresas com essa parte mais estratégica da parte de gestão de pessoas mesmo. Então, recrutamento e seleção, a parte de treinamento e desenvolvimento, pesquisa de clima, avaliação de desempenho. E eu acho que o mais legal da gente abordar aqui, uma experiência nossa, é que a gente lida com pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas. E uma dos maiores pontos que a gente observa é que a minha empresa ela tem 2, 3, 10 colaboradores, é pequena, eu não preciso investir nessa parte de gestão de pessoas. E isso é um grande mito, né? Porque a pequena empresa, eu acho que ela não quer ser uma pequena empresa para sempre. E mesmo que ela queira ter 2, 3, 5, 10 funcionários, você vai precisar recrutar, você vai selecionar, alguém vai sair, você vai ter que colocar outra pessoa naquele posto. E outra, parte de cargos e salários, por exemplo, que muitas vezes o RH, né, um pouco mais estratégico, que vai olhar para isso. Se você tem 2 pessoas com o mesmo cargo, com salários diferentes, isso vai te dar problema, então, lá na frente. Então, um mito é que empresas pequenas não precisam de um RH estratégico. E isso é um grande mito, porque precisam sim, né? Então, ter uma função, o funcionário da sua empresa sabe qual é a função dele, para que ele foi contratado, quais são obrigações deles, quais não são. Então, quando a gente não tem um RH olhando para isso, você vai contratar o funcionário e colocar ele para fazer tudo que der. Tudo que der na jornada dele, ele vai fazer. E uma hora você pode levar ali um passivo trabalhista pelo profissional estar fazendo uma função que não deveria ser dele. Então,
é um mito, né, que empresas pequenas não precisam ter essa visão, precisam sim, e se mais empresas tivessem esse olhar estratégico, pode ver que teria muito menos processo na Justiça do Trabalho. Então, a gente quer quebrar essa crença, né, de que pequena e média empresa ela não precisa de um RH estruturado. A gente vê com os nossos clientes o quanto essa visão realmente traz lucratividade para a empresa. Tem até um exemplo, né, só para simplificar o que a Vi estava falando, tem um cliente nosso que é do varejo, e ele tinha em torno de 6 funcionários. Era fazer entrega, né, ele de material de construção, e aí ele tinha ali 2 ajudantes, 2 motoristas, tinha ele e mais uma pessoa que fazia o administrativo. E ele queria crescer. E aí ele, não sei contratar, já é a 4ª pessoa em 3 meses que passa aqui para fazer o administrativo, eu não tenho tempo de treinar e é tudo comigo. Então, geralmente, quem tem ali 10 funcionários, até 10 funcionários, quer aumentar, por exemplo, para uma outra unidade, para uma outra filial, fica muito concentrado no dono, no empreendedor, e não consegue fazer outras atividades mais estratégicas, olhar financeiro, porque geralmente está lá atendendo o cliente no balcão, está vendo com a contabilidade, está indo comprar o insumo, está fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, e aí ele não consegue pensar na parte estratégica para aumentar a sua venda, a sua loja, enfim, o que for, né, o seu comércio. E aí isso é muito interessante, porque quando se dá conta, ele pode, sim, treinar estrategicamente uma pessoa desde o início, para que ela seja o pilar fundamental e ir desbravando, né, delegando outras atividades para que ele possa pensar nessa expansão. Então, um dos grandes erros dos empresários é concentrar tudo em si, não acreditar que algo estruturado vai fazer alavancar as suas vendas e aí os seus negócios também. Sim, inclusive, assim, a gente falou de pequenas empresas e tal, mas isso, inclusive, em médias para grandes empresas acontece. Empresa familiar que foi crescendo e está num ponto. Lógico que eu não vou citar a empresa, mas eu conheço empresas com mais de 200 funcionários que o dono ainda faz parte do processo, que não agregam valor nenhum, é só uma parte do processo que podia ser facilmente alguém treinado para fazer aquilo, mas ele está ali ainda fazendo aquilo como fazia, às vezes, há 10, 15 anos atrás e está preso ali. Então, essa questão de entender que quando você cresce, você não vai mais estar lá para fazer tudo e você tem que criar processo, método e gerir pessoas e treinar pessoas para que elas façam aquilo. Não sei se é a maior dificuldade do crescimento, mas se não for, é um dos mais. É uma das maiores dificuldades que tem, principalmente em empresa familiar, fazer essa migração do eu faço tudo para delegar para a pessoa. Porque às vezes quando ele contrata uma pessoa e ele quer que aquela pessoa faça tudo que ele fazia também, ele não consegue... Eu tinha um cliente que o dono, eu acho que ele, enfim, construiu a loja do zero, tinha aquele apego, ele já tinha filiais Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a empresa tinha em torno de uns 400 funcionários, e ele queria participar de todas as entrevistas, de todas, desde o vendedor comercial, o vendedor interno, assistente, limpeza, não importava, a empresa já tinha quase 500 funcionários, e ele queria participar de todas as entrevistas. Então, a gente entende que tem aquele orgulho, né? O quanto sofreu, o quanto batalhou, mas também tem que entender que é um outro cenário, são outras pessoas, ele tem coisas mais importantes para fazer, né? E ele estava querendo também introduzir a sucessão, ele não queria mais trabalhar diretamente para a empresa, queria ficar mais na holding. Então, o quanto isso é realidade brasileira, né? Tanto de pequenos até aí médias empresas, principalmente nessa questão familiar. E aí a gente traz uma questão, principalmente quando a gente fala de equipamento de seleção, que algumas regras de leis não podem ser, né, feitas. E eles acham que por ser dono eles podem fazer qualquer pergunta. Então, quando a gente entrou para fazer consultoria nesse cliente, era muito curioso, porque esse dono ele queria saber a religião da pessoa, queria saber se fumava, queria saber, enfim, questões que a gente não traz mais para a atualidade, né? Até por questões de leis não pode, mas que ele queria, e aí fazer todo esse processo, fazer toda essa mudança de cultura, fazer ele entender
que é diferente, que ele tem que fazer essa evolução também. Foi um trabalho, assim, bem árduo, mas deu certo. Ele acabou se afastando desse... E tinha, olha, 4 pessoas no RH. Então, é importante que eles entendam também, né? Tenham essa consciência. E muitas vezes tem que ser alguém de fora, algum consultor, algum assessor para falar. Olha aqui, carinha. Não é assim mais que funciona. Entendo, valido toda essa construção, mas a partir de agora tem que funcionar de outra maneira. E você falou, eu tenho uma regra que eu nunca entro em polêmica aqui, mas você falou essa situação do recrutamento e seleção, e eu não tive como não lembrar que tem um corte aí de um dono de empresa aí circulando bastante, agora até menos, circulou mais, que ele fala justamente isso, que ele pergunta a religião da pessoa. Se a pessoa não for da religião X ou Y lá, ele não conta. Enfim. Vitória, deixa eu te perguntar. Hoje, quem procura mais a parte dos cursos lá de vocês? É o profissional de RH ou é esse empreendedor que tem uma pequena empresa que quer entender um pouco disso, porque daqui a pouco ele não vai ter um profissional especialista nisso, mas ele quer melhorar nisso. Qual que é o perfil de pessoa que procura vocês? Hoje o nosso perfil é muito de profissional mesmo de RH, que querem se capacitar, né? A gente bate muito nessa tecla de que a faculdade não é suficiente para a pessoa atuar na área. Eu acho que isso falando em todas as áreas, mas trazendo o RH, né, que é o que a gente vive, não é suficiente, né? A pessoa ela não sai pronta, ela não sai preparada. Na faculdade a gente vê muita teoria. Então, eu venho de uma formação em gestão de RH, onde eu não aprendi a fazer recrutamento e seleção, que é o básico, né? Um processo básico, assim, do RH. Muitas vezes o profissional, ele se insere no mercado fazendo essa atividade. A Rafa vem de psicologia e acabou tendo de frente com o DP. E na psicologia ela não aprende RH, muito menos o DP. Então, a gente entende que o mercado, que a formação hoje, ela é importante, mas se a pessoa depender só disso, ela não vai conseguir se inserir no mercado. E aí a gente eu sempre trago o meu exemplo, né, que quando eu entrei no departamento pessoal, eu não sabia o que era um sindicato. Então, eu sofri muito na área, né, por falta de conhecimento. Então, hoje a gente traz isso para os alunos. E é muito legal verem que eles entendem isso hoje. O mercado, ele é competitivo, do mesmo jeito que eu estou procurando emprego, mais 30 pessoas só na minha sala de faculdade. Então, hoje, a gente tem algumas pessoas que são, assim, empresários, que estão se aperfeiçoando para o seu negócio, mas a nossa grande maioria mesmo são alunos que querem crescer. Então, querem ter uma visão mais estratégica do RH, querem principalmente aprender a aplicar isso na prática. Porque hoje a gente tem muito conteúdo na internet, a gente tem muitos eventos de RH, mas muitas vezes não é aplicável. A pessoa não sabe como levar isso para a realidade dela. Então, tá, eu entendi, mas e o que eu faço agora, né? Então, esse eu acho que é o nosso grande diferencial, é que os alunos mais buscam. Tá, aprendi o que o recrutamento e seleção é importante, mas como que eu vou estruturar uma entrevista e saber fazer isso amanhã, se for preciso? Então, esse é o nosso grande máximo, assim, dos nossos alunos, são profissionais. Legal. E hoje é um profissional, eu sei porque eu estou buscando isso em algumas empresas, inclusive. É um profissional hoje difícil de achar e é um profissional valorizado, né? Porque, principalmente com essa característica, porque hoje realmente, assim, você não. Dependendo do tamanho da empresa, você realmente não vai ter uma pessoa lá que cuida de folha e ponto, e outra pessoa que está cuidando de benefício e recrutamento e seleção. Muitas vezes essa pessoa é a mesma pessoa. Então, é muito difícil de achar esse profissional. É muito difícil mesmo. Eu tenho dificuldade sempre que eu tento procurar esse tipo de profissional. Lógico, a gente acaba encontrando, mas tem uma dificuldade bem relativa nisso. A gente, Wesley, só para complementar o que você falou, é que as pessoas, a gente percebeu isso do mercado, assim, da atuação mesmo do RH, quando a gente fala generalista, as pessoas têm um pezinho atrás, né? Eu vou ser generalista, eu vou fazer tudo, e às vezes não sou valorizado. E aí, o que a gente tenta desmistificar é que você ter um conhecimento generalista não quer dizer que você vai atuar em todas as frentes da sua vida inteira, né? Então, eu conhecer o básico da legislação trabalhista e trabalhar ali na parte de recrutamento e seleção
vai me abrir um leque de conhecimento. Se eu for me posicionar no mercado, se eu sei atuar como departamento pessoal e como RH, eu tenho 2 oportunidades em vez de uma. Então, além disso, a gente tenta sempre trazer o quanto esse conhecimento te ajuda na atividade que você faz. Então, igual eu te falei, eu venho do DP, de atender colaborador e fechar folha de pagamento. Mas o quanto entender, o quanto o meu trabalho impacta no trabalho do outro, me ajudou a ter uma visão estratégica do que eu faço. A gente sempre fala que o RH ele é uma esteira de produção. Se a Rafa não contratar bem, se ela não fazer um bom processo de recrutamento e seleção, eu vou ter muito mais admissão e muito mais demissão para fazer. Por quê? Porque a pessoa vai entrar e vai sair. Então, impacta. Então, quando a gente tem essa visão generalista, é isso que a gente quer dizer. Você tem uma visão ampla do processo. O seu trabalho impacta em diversos outros pontos, né? Então, a gente tem construído isso para acabar com um preconceito assim, que a gente vê com a visão generalista. E quando a gente fala de profissionais que quer crescer, hoje, se a gente for falar de cargos de analista, de BP, de gerente de RH, são profissionais que têm visões amplas, porque vão lidar com estratégias, não tem como evitar. Então, é muito importante essa visão, e acho que é isso que a gente mais bate nessa tecla. O gerente de RH generalista é a função mais procurada em todas as pesquisas, né? Quando Robert Half, quando as grandes instituições fazem pesquisas para o próximo ano, gerente de RH generalista sempre é a função que está em destaque, porque realmente é difícil ter um gerente de RH que tenha essa visão do macro para o micro. A visão de todos o subsistema, desde recrutamento e seleção até conferir uma folha de pagamento de forma estratégica. E tem um livro que a gente ama, que a gente sempre usa, né, Vi, nas nossas formações, que é Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Não é voltado para RH, né, mas é realmente a força que um generalista tem em relação a visões e funções, desde o lado pessoal até o lado profissional dos especialistas. Então, é bem, bem legal de entender melhor essa teoria. Não, total. Eu vou ser suspeito em falar disso, então eu vou tentar dividir em 2 coisas para não ficar muito parcial. E eu explico por quê. Porque a minha carreira é exatamente assim. Eu trabalhei dentro do varejo em todas as posições possíveis, inclusive no RH. Eu comecei no RH lá em 2006, acho, e passei por todas as áreas ali, financeiro. E até por isso hoje eu tenho uma empresa de consultoria, eu não atuo mais nessa empresa porque eu assumi a direção de uma outra empresa. Então é óbvio que eu concordo com isso, porque o profissional especialista ele tem a visão daquilo que ele faz. E muitas vezes ele não tem a visão do impacto que aquilo causa, do impacto que aquilo tem na empresa. E é lógico, aí vira aquela coisa de o que eu faço é a coisa mais importante, eu só sei disso, e isso cria um pouco um profissional que ele não é muito flexível, né? Porque ele não entende que às vezes se eu mudo ali um jeitinho de fazer aqui, daqui a pouco eu estou facilitando 10 coisas lá para frente, né? Mas lógico, o caminho do profissional que se especializa e nicha lá a sua atuação em uma coisa, ela tem lá seu valor também. O que tem normalmente essa carreira é que ela tem um limite normalmente mais próximo, né? Essa pessoa dificilmente vai chegar numa direção de empresa, porque para você chegar numa direção de uma empresa, você vai ter que ter uma visão um pouco mais ampla de tudo que está acontecendo e não, sei lá, uma visão só financeira da coisa. Porque se você chegar só com uma visão financeira, você vai fazer um monte de economia que não devia fazer, enfim, você vai cortar pessoas. E se você chegar só com uma visão de pessoas também, você não vai. Então, a carreira de especialista, ela tem seu valor, ela vai... Uma pessoa que trilha lá dentro da contabilidade, que é uma carreira que normalmente tem muito especialista lá. Área fiscal. Dificilmente ele vai ficar desempregado, por exemplo, porque é uma área que tem muita carência no mercado. Mas dificilmente um especialista em área fiscal vai chegar a uma direção da empresa. Escolha. É escolha de carreira mesmo. Então, eu enxergo assim. Tem que escolher o que você quer. Se você quer ter uma posição um pouco melhor, realmente você tem que ampliar um pouco a visão, porque senão você não tem capacidade de ser estratégico, você vai ser só operacional, né? E isso é interessante também, Wesley, porque muitas vezes quem tem uma visão generalista e daqui a uns anos quer se especializar em algo,
também tem muito mais valor do que quem tem uma visão especialista a vida inteira. Então, eu comecei com folha de pagamento e eu estou há 10 anos trabalhando com folha de pagamento. Geralmente, quem tem uma visão generalista de todos os subsistemas, quando se torna especialista, consegue dar um auxílio muito maior para as outras áreas. Quando a gente fala também em empresas que têm matriz e trabalham em filial, são visões diferentes, né? São carreiras diferentes. Então, quando você tem essa visão também de quem trabalha na operação, no operacional, e se torna alguém mais corporativo, facilita muito mais a conversa com os outros setores, a conversa para implementação de processo, do que essa visão mais micro. E isso é muito interessante e muitas pessoas acham que não, né? E a gente vê fortemente, assim, salários, quando a gente faz análise de vaga, quando a gente faz consultoria, quando a gente faz pesquisa de cargos e salários, os salários de profissionais em diversas áreas, mas falando de RH especificamente generalista, é muito mais alto do que profissionais que têm essa visão mais de especialista. Acho que a Bia ia falar alguma coisa. Não, e eu só ia falar que aí tá a importância do profissional saber trilhar a sua carreira, né? Porque tá tudo bem, tem gente que quer ser especialista, ele gosta e ok. Tem pessoas que querem gargalos de cargos mais altos, querem ser gerentes, coordenadores, diretores, enfim. E aí acho que é importante, independente do momento da carreira que você está hoje, e tudo bem trocar de carreira daqui a uns anos se você não se vê mais naquilo, mas você pensar o que você quer a curto, médio e longo prazo. Por mais que no longo prazo você mude e faça um novo planejamento do zero. Muitas pessoas, uma coisa que a gente sempre bate na tecla é de ser protagonista da sua própria carreira. Muitas pessoas entram em uma empresa e elas se acomodam naquela posição, mas elas esperam que a empresa invistam nela, promovam ela, e aí eu acho que é um ponto importante, é você saber o que você quer. Bom, eu quero chegar no cargo de coordenação. Como eu preciso me especializar? O que eu preciso conhecer? O que eu preciso de habilidades técnicas e comportamentais para aquele cargo? E saber se a empresa que eu estou, isso é possível. Se não for possível, você vai ter que procurar uma outra empresa que possa te fornecer, mas aí você precisa ter bagagem para isso. Então, acho que um ponto importante é você saber planejar a sua carreira também e não terceirizar essa responsabilidade para a empresa ou para o seu líder ou para o que for, né? Então, entender o que você quer e fazer um planejamento do que você precisa aprender, do que precisa aprimorar e o que você vai fazer. E, como eu falei, se daqui a algum tempo você quiser, né, ir para um novo cargo, uma nova função, uma nova área, tá tudo bem também, mas você ter isso muito bem planejado, que a gente vê essa dificuldade ainda do mercado das pessoas saberem, entenderem o que elas querem para si e se desenvolverem para isso, né? Muitas pessoas esperam a oportunidade chegar para se capacitarem, mas na verdade é o contrário. A gente se capacita para quando a oportunidade chegar, nós estarmos prontos para ela. Então, só que a gente falou, né, de carreira, acho que é legal a gente sempre bater nesse ponto. Eu vou até acrescentar assim, você foi gentil, você falou algumas pessoas, na verdade a maioria, né? Porque eu estou lá no dia a dia, assim, a maioria das pessoas, infelizmente, mas para ser justo, não é tanto quanto antes, já melhorou um pouquinho, mas a maioria ainda vai deixando a vida levar e ver o que acontece. E fica muitas vezes, e eu já dei vários feedbacks assim para profissionais que trabalharam comigo por anos, porque às vezes passam lá 10 anos, 15 anos, e aí você olha e fala, tá, mas fulano cresceu, eu estou no mesmo lugar e nada aconteceu. E aí quando você vai perguntar para a pessoa, ok, nos últimos 5 anos, o que você investiu em ti, que curso que você fez, que formação você foi atrás, enfim, você mandou currículo para algum outro lugar, porque se aqui não tá ok, tá tudo bem você seguir adiante em outro lugar, não tem problema, né? Mas o que você fez? E muitas vezes a resposta é nada, né? Então, isso ainda, infelizmente, é uma parte substancial das pessoas que hoje estão trabalhando. Elas vão vivendo a vida, não tem um plano, né? E você falou, às vezes não é você planeja uma coisa e não é aquilo que vai acontecer. Mas o que vai acontecer só aconteceu porque você tinha um plano. E aí você começou a fazer, e lá pelo meio, porque você adquiriu outros conhecimentos, passou por outras coisas, às vezes você muda de ideia.
porque aí você vê que o teu horizonte abre, mas se você não tiver plano, olha, pode até acontecer, mas é difícil. Eu até queria dar um exemplo. Quando eu saí do departamento pessoal, da contabilidade, eu queria empreender. Eu sempre tive isso muito claro, eu venho de uma família empreendedora, então isso sempre foi muito natural para mim e dentro da minha casa, então eu sempre quis empreender. E eu tinha a decisão, eu já não queria ficar na empresa que eu estava, eu já tinha isso muito claro, e aí eu cheguei para o meu chefe e conversei com ele era muito meu amigo, falei, olha, eu quero empreender, quero investir em mim, e você pode me ajudar ou não, mas eu ficar não é uma opção. Eu já tenho um planejamento do que eu quero. Na época, como estávamos na pandemia ainda, ele falou para mim, olha, eu suspendo seu contrato um mês, que podia, né, fazer a suspensão ali por causa da pandemia. Ele falou, se você voltar daqui a um mês e continuar com essa ideia, a gente conversa e eu te ajudo. Por mim, ótimo. Eu nunca me empenhei tanto, igual eu me empenhei naquele mês. E aí eu consegui tirar mais do que o salário que eu tinha naquela época. Na época eu não tinha cursos, eu não conhecia a Rafaela, deu tudo certo. E aí eu cheguei falando, olha, realmente o que eu já tinha decidido, eu vou seguir com a minha decisão. Muita gente falou que eu era maluca por pedir demissão no meio da pandemia, sair da empresa que eu estava, um monte de gente sendo mandada embora, mas eu sabia o que eu queria, eu tinha me planejado para isso. Financeiramente, né? Quando a gente vai empreender, a gente sabe que precisa de alguma garantia por algum tempo, né? Nem sempre o retorno é tão rápido. Então, eu me planejei para isso e fui na fé. Por incrível que pareça, eu conheci a Rafaela nesses meses, né? Eu saí em agosto da empresa, em setembro, ali em outubro, eu conheci a Rafaela e a gente começou o nosso plano. E aí eu sempre falava, e se der errado, qual é o plano B? Eu falava, não tem plano B, o A tem que dar certo. Eu planejei para isso ter que dar certo. E hoje nós estamos há 5 anos no mercado, e claro, a gente reformulou muita coisa de lá para cá. Era uma formação, hoje a gente tem várias, eu não atendi empresa, como eu vim do DP, eu não fazia recrutamento de seleção, então eu me especializei em técnica de mapeamento comportamental, eu fui aprimorar a técnica de recrutamento de seleção, e hoje eu faço coisas que eu não fazia. Então eu acredito muito que o que você falou, né? O que aconteceu hoje foi pelo planejamento que a gente passou, mas o quanto eu precisei me aprimorar ainda nesse processo. Então, muita coisa eu fiz pela primeira vez depois que eu empreendi, depois que eu fui atender os meus clientes. Então, o desenvolvimento ele é constante. Quer empreender, quer ir para a CLT, quer ser promovido, a sua evolução ela tem que ser constante, senão, infelizmente, você vai ficar na zona de conforto e as pessoas elas vão passar por você, porque você vai encontrar alguém no mercado que está fazendo o que você não está, que é se desenvolvendo. Então, E essa visão é muito antiquada. Eu dou o exemplo: meu pai trabalhou 35, 37 anos na Marco Polo. Na época dele, era normal. Entrei aqui com 18 anos, eu só vou sair daqui quando me aposentar, e eu vou ser promovido conforme tempo de casa. Eu tenho, sei lá, 2 anos a ser promovido para tal cargo, 5 anos para tal cargo, e chega até um certo teto que não é mais promovido, né? Porque não se especializou. Atualmente, não tem mais lugar no mercado de trabalho para pessoas que pensam assim. As empresas, elas conseguem, muitas vezes, ter treinamento e desenvolvimento especializado, universidade corporativa, mas mesmo assim depende muito mais do colaborador querer fazer do que a empresa, muitas vezes, tem lá. A gente tinha até um cliente, né, em São Paulo, da contabilidade, ele pagava todos os treinamentos para os colaboradores, tinha streaming da área de contabilidade, tinha certificado, ele queria pagar cursos, inclusive a participação de lucro dele, o percentual maior era para desenvolvimento, e mesmo assim os colaboradores não queriam fazer treinamentos. Mesmo assim, os colaboradores não queriam fazer esse aperfeiçoamento. Então, não tem mais espaço no mercado para pessoas que acham que daqui a 5 anos eu vou ser promovido. Não, você não vai ser promovido. Você não vai ter sucesso na carreira. Esquece. Hoje é um casamento, sim, da empresa que você tá com o que você quer realmente para sua profissão, para o seu sucesso, para sua carreira. Então, é muito mais da pessoa do que da empresa propriamente, que no passado era totalmente o inverso, né? Mas hoje não tem mais lugar no mercado para pessoas assim. Realmente não tem. Eu sempre falo para o pessoal que trabalha comigo, no fim,
Quem vai passar a vida contigo é você. Você não pode esperar ninguém fazer por ti. Você tem que fazer. E se a empresa onde você está, daqui a pouco, não valorizar o que você fizer, se você se tornar maior do que onde você está, vai adiante, segue o caminho. Você tem que procurar ser feliz onde for. Agora, se ficar esperando pela empresa, até porque não tem lugar para todo mundo, né? Se todo mundo fosse excelente, todo mundo se especializasse, todo mundo estudasse, ainda assim não iam ter 5 gerentes de RH, né? Ainda assim teria só um. Então, tem muito espaço, né? Eu acho que e o objetivo aqui é um pouco esse, né? A pessoa que está lá assistindo ou ouvindo ter alguns sites, enfim, eu acho que um deles bem importante é isso. O mercado é muito carente de gente que quer fazer diferente, que quer se desenvolver, que quer conhecer mais do que o que faz, tal. Então, se você é essa pessoa, ou pode se tornar um pouco dessa pessoa, com certeza você vai abrir caminho, porque senão onde você está agora, porque às vezes a pessoa tem essa visão limitada, né? Ah, mas aqui não vão reconhecer. Mas então sai daí, não tem problema nenhum, vai para outro lugar, né? Então, eu acho que isso é um insight interessante. Meninas, eu tenho, para não parecer que isso aqui é uma bagunça mais do que parece, eu tenho algumas perguntas que eu faço para todo mundo. São poucas, mas algumas eu faço para ter pelo menos alguma base de comparação e alguns dados. Assim. Como vocês são em duas, eu vou dividir. Eu vou fazer algumas para uma e outras para não ficar repetitivo, né? Então, eu vou começar pela Rafa, que está na tela aí. Rafa, principalmente porque vocês são do digital, né? E no digital tudo é lindo, tudo dá certo, é tudo perfeito, todo mundo é bonito, é uma maravilha. Eu estou com filtro no último aqui, né? Não que isso resolva, mas melhora. Se vocês vissem a verdade mesmo, era muito pior. Ao qual o que tem para aquele lado, né? O que tem para esse lado já não é nenhum primor, mas o que tem para lá é muito. Então, eu queria te perguntar, até para a gente desmistificar um pouco isso. Toda profissão tem coisas que a gente faz porque tem que fazer, que fazem parte do nosso trabalho, mas a gente não morre de vontade de fazer. A gente não gosta tanto assim. O que é essa coisa no teu trabalho? Nossa, isso eu já falei diversas vezes. Obviamente, né, eu fiz por muitos anos e é a base do RH, eu ensino sobre isso, eu falo sobre isso, mas eu não gosto de fazer recrutamento e seleção. Eu sou responsável por ensinar recrutamento e seleção, então todos os cursos de recrutamento e seleção são meus. Eu, inclusive, ensinei a Via a fazer recrutamento e seleção. Análise comportamental, eu que trago o assunto, eu ensino a falar sobre analista comportamental para recrutamento e seleção. Mas eu fiz por muitos anos, entrei na área por causa disso, mas o processo que eu não gosto de fazer é recrutamento e seleção. Eu falo da importância, eu respeito muito, mas atualmente eu não faço mais esse processo. Inclusive em consultoria, que a gente tem que recrutamento e seleção, quem faz é a Vitória. Eu não faço mais esse processo porque realmente eu não gosto, eu não tenho mais, eu digo, né, que eu tô ficando velha, eu não tenho mais nem paciência para fazer recrutamento e seleção. Eu não tenho mais nem paciência para fazer esse processo. Então, com certeza, a Vitória já estava até rindo porque ela sabia que eu ia responder. Recrutamento e seleção. Sabe que essa pergunta eu sempre faço e eu gosto de fazer esse adendo. A gente não gostar ou não ter como preferida tal função ou tal atividade, não quer dizer que a gente faça mal. Às vezes é justamente o contrário. Às vezes a gente, quando vai fazer uma coisa que a gente não tem tanta afinidade, assim, a gente acaba prestando mais atenção, acaba fazendo com mais cuidado e acaba, às vezes, fazendo melhor do que uma coisa que você gosta. Às vezes, Wesley, eu faço muito bem recrutamento e seleção. A Via é prova, assim. Geralmente eu faço o processo, é difícil errar, assim, um processo seletivo. Assim, eu tenho uma técnica muito boa, eu fiz muitos anos, eu comecei a trabalhar em agência de emprego, então pensem, lá quando tudo era mato, sei lá, o pessoal entregava currículo em papel ainda, faziam filas para fazer recrutamento e seleção, né, nas agências de emprego. Então eu fiz muito na agência de emprego, recrutamento e seleção, aí trabalhei no macro atacado, focado em recrutamento e seleção, depois eu fui trabalhar na logística da Ambev, então, assim, eu colocava 150, 200 motoristas numa sala de aula para fazer entrevistas.
teve uma vez que a gente fez anúncio no jornal para irem fazer recrutamento e seleção. Aquele dia a gente entrevistou mais de 350 pessoas, assim, num dia só, em 2 pessoas. Então, assim, já fiz recrutamento para direção, desde cargo operacional até diretor, enfim, eu já passei por todos os âmbitos de recrutamento e seleção. Então, eu faço muito bem até hoje, assim, eu tenho uma visão muito boa sobre recrutamento e seleção. Não sei se é porque eu cansei, ou porque também, hoje, diferente de antigamente, atualmente, as pessoas, elas têm bastante informação que antigamente não tinha. Então tinha lá, ia com o currículo, entregava o currículo, ou até mandava por e-mail, só que não tinha acesso a tanta informação, técnicas de entrevista. Então hoje tem curso de técnica de entrevista gratuito. Você joga no YouTube, tem as pessoas ensinando como fazer. Então o despreparo das pessoas para fazer entrevista, ele é muito grande. E eu via que antigamente era algo mais genuíno. Então, mesmo tu ligava para a pessoa, oi, fulano, tô marcando a entrevista tal. A pessoa se comprometia, ela estava lá presencialmente. Não importava se morava do outro lado do mundo, ela ia nadando, ela ia de barco, ela ia dar um jeito de chegar, tu não precisava confirmar. Agora, tu manda no WhatsApp, a pessoa confirma, é por vídeo e chega na hora, ela não comparece na entrevista. Então, mudou também muito essa relação. Então, tem aí um misto de sentimentos também, né, de quem já passou por tanto processo seletivo. Então, tá aí um processo que eu não gosto e atualmente eu não preciso mais fazer. Eu super entendo. Tem uma situação que me procuram sempre para fazer, que eu não quero mais fazer, mas me procuram sempre para essa coisa. Justamente por causa daquilo, porque não é que eu faço mal, pelo contrário, eu faço bem, eu só não quero fazer mais. Mas, enfim. Vitória, eu quero te perguntar o contrário agora. Dessa vez você ficou com a fácil, na próxima você fica com a difícil. O que na profissão de vocês é o que, quando acontece, dá aquele sentimento de é por isso que eu faço o que eu faço? Assim, várias coisas, várias vezes acontece, né, em vários processos, mas eu acho que o que mais a gente gosta de receber é quando, como a gente trabalha com alunos também, é quando eles dão um feedback positivo, porque eles ou foram promovidos, ou porque eles conseguiram entrar na área, e eles mostram o quanto aquele conhecimento, aquele curso, aquela formação foi importante para que ele conseguisse esse passo. Então, a gente tem vários casos assim. A gente tem um até que essa aluna virou bem próxima nossa, que é a Jéssica. Ela já é case aqui, a gente sempre fala dela. Ela vinha da área de TI, foi para o marketing e caiu no RH. Então, assim, ela não sabia nada de RH, de gestão de pessoas, nem imagina, ela veio do TI. Era da questão da programação. Então, ela veio totalmente crua e ela conseguiu, se tornou analista. Hoje ela já mudou de emprego, tem outro cargo, foi para a parte de coaching. Então, assim, o quanto ela agradecia a gente pelo aquele conhecimento, o quanto isso faz eu acreditar no que eu faço. Então, como todas as áreas, a gente tem dias ruins, dias que a gente desacredita da gente mesmo. E quando acontece algo assim, que alguém vem falar o quanto foi grata, isso faz tudo valer a pena. E mostra que estamos, sim, no caminho certo, na profissão certa, no que a gente gosta de fazer. Então, tem uma frase que eu gosto muito, até falando, que é: a gente nunca sabe quantas vidas a gente impacta, mas elas sempre saberão. Então, às vezes, a gente impactou a vida de alguém que a gente nem faz ideia, mas as pessoas sabem. E aí, quando elas nos contam, isso faz a gente ter um impacto muito positivo também. Então, é uma parte da nossa responsabilidade que eu gosto bastante. Eu vou ficar contigo ainda, que aí agora eu quero te fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil, que essa foi fácil, né? Me fala uma coisa, dentro do teu trabalho, lógico, que você tinha certeza que ia dar certo, mas não deu. Nossa. Vamos falar. Candidatos. Tem candidatos que, hoje em dia, o processo de recrutamento e seleção é comigo, que eu tenho certeza absoluta que ele vai passar e, às vezes, ou ele passa e não comparece nunca mais. Aconteceu isso, um caso recente. A Rafa estava de férias, uma candidata muito boa,
A empresa aprovou ela para começar na mesma semana. Ela fez o exame admissional e a menina sumiu. Sim, ninguém teve mais ideia de onde ela foi parar. Então, em processos seletivos acontece de vez em sempre. E às vezes eu tenho certeza que vai ser muito boa, ou eu tenho certeza absoluta que a pessoa é muito boa e a empresa não gosta da pessoa, o cliente não gosta. Então, a gente já teve casos assim também, que inclusive teve um em específico que eu falei para a Rafa, se a gente for abrir vaga, eu contrato essa menina, porque eu gostei muito dela. E a Rafa falou, eu gostei também. Falei, e a empresa não gosta. Então, são coisas que acontecem no dia a dia que eu acho que vai dar muito bom, mas dá errado. E isso é totalmente normal, né? A gente só não pode errar mais do que acertar, mas a gente vai como acertar o tempo inteiro, né? Assim, a nossa taxa de acerto ela é bem grande, assim, então... E aí, acho que é por isso que isso me impacta quando não dá certo. Falo, gente, não é possível. Mas a gente aprende a lidar com as situações. Mas a gente, assim, não tem o que reclamar. Nossa taxa de acerto é bem boa, assim. E Rafa, o contrário, uma situação que você nem botava tanta fé assim, que podia dar certo, e aí deu muito certo. A nossa empresa. Lá, porque eu acho que a Vi também iria saber que eu ia responder isso, porque nunca, ao contrário da Vitória, o meu sonho nunca foi empreender. Eu sempre fui ao contrário, assim, eu sempre fui fã da CLT, eu sempre amei CLT, eu sempre quis trabalhar em CLT. Eu fui para a internet, a casa do destino, não tinha nada para fazer, estava na pandemia, tinha recém me mudado para o Paraguai, fazia 15 dias que eu tinha mudado para o Paraguai, e aí a minha intenção era trabalhar lá, né? Obviamente, mas fechou tudo, enfim, disse, não tem nada para fazer em casa, o que eu vou fazer em casa? Preciso de alguma coisa para fazer. E aí fui para a internet, conheci a Vi, e eu sempre falava para a Vitória, assim, não, Vitória, vamos lançar ali o curso, mas se não der certo, eu já tenho meu currículo, eu vou fazer entrevista, vou para a CLT e tal. E aí a gente lançava uma turma, dava certo. Aí tá, daí dava certo, daí eu falava, e a Vi, tá, então vamos continuar aqui. Deu, tá, vamos continuar. Mas se a próxima turma não der certo, aí eu já vou voltar pro mercado, eu vou trabalhar em CLT, tá tudo bem pra ti? Ela, não, Rafa, mas vai dar certo. Eu disse, mas se não der, daí eu quero que tu entenda que eu vou voltar pra CLT. Então, para mim, foi muito difícil eu acreditar primeiro que eu poderia empreender em RH, que isso daria um retorno financeiro. Hoje a gente já vive aí 100% disso desde o início, então desde o início a gente já trabalha 100% para a nossa empresa. Então era sempre essa angústia, assim, olha, acho que, sem mentira, sendo bem sincera, foi mais de ano nesse vou empreender, não vou empreender, vou voltar para CLT, vou empreender, vou voltar para CLT, vou ser CLT e empreender, porque era muito difícil eu acreditar que poderia dar certo, que eu poderia ensinar outras pessoas, que eu poderia trabalhar no RH empreendendo. Então, até eu entender que realmente, tá, essa aqui é minha empresa, eu vou dar tudo de mim, eu consigo viver disso, foi difícil para mim. Eu não acreditava que daria certo e não tinha ideia, né? Então, esse é um outro ponto bem legal da gente comentar, que quando a gente fala em empreender, o que eu mais sei é sobre RH. E o que eu menos sabia era sobre empreender. Como lançar um curso digital, como fazer marketing, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, a gente teve que estudar muito sobre isso. Então, teve que consumir outros conteúdos saindo de RH, né? Porque primeiro é muito fácil entrar numa empresa e implementar um RH, fazer um RH estratégico, o que eu mais sei. Né? O que eu mais gosto, tirando, né? O que eu menos gosto é recrutamento e seleção, mas o que eu mais gosto é indicadores. Então, eu sei fazer isso. Para mim é muito fácil fazer o que eu faço. Mas empreender saía totalmente da minha zona de conforto. E diferente da vida, não era meu sonho. Pelo contrário, eu nunca pensei em empreender na vida. Então, com certeza, o que eu achava que não ia dar certo era empreender no RH. Legal. Não, e essas duas perguntas têm realmente essa função, né? De a gente mostrar que nem sempre as coisas saem do jeito que a gente acha que vai sair, né? Mas elas acontecem porque a gente se propõe a trilhar o caminho, né?
E você falou, eu tinha medo, mas eu comecei a fazer, aí comecei a estudar, e começou a dar certo, enfim. Se você não tivesse começado, não ia saber, né? Agora, sobrou mais uma difícil para ti. Aliás, eu sempre acho que essa é a mais difícil. Porque a gente está muito acostumado a falar as coisas legais, né, do nosso trabalho e tal, e por que trabalhar nessa área e tal. Eu quero que você olhe agora aí para quem está do outro lado e está brilhando os olhinhos para trabalhar na área de recursos humanos, tal, que não é muito incomum, muita gente tem essa vontade, e diga para ela o porquê ela não deve fazer isso. Se ela quer trabalhar em RH por gostar de pessoas, ela não deve trabalhar com RH. Então, eu quero trabalhar no RH porque eu gosto de pessoas. Se você só gosta de pessoas, você não deve trabalhar com RH, porque gostar de pessoas não é o suficiente. Na verdade, o que você menos vai fazer é gostar das pessoas. Porque são tantos problemas, tantos desafios. Eu acho que isso é um grande mito, que as pessoas, eu faço RH, eu trabalho com RH porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero gostar das pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas. E isso não vai te dar garantia de emprego também. Eu sempre falo que trabalhar com RH é você entender de pessoas, você saber sobre posicionamento e você saber tecnicamente do que você está fazendo. Se você não tiver essas 3 competências, competência técnica, que é fundamental para a nossa área, entender das pessoas e também ter um posicionamento assertivo, você não vai ter sucesso na área. Então, quando eu falo qualquer área, consultoria, né, empreender em qualquer área do RH, trabalhar CLT, você vai lidar com pessoas o tempo inteiro. É cliente, então, interno, né, os colaboradores, é a liderança, é a direção, são os donos da empresa, são os fornecedores de sistema, de benefício, enfim, fornecedores de cesta básica, fornecedor aí de café da manhã. Então, você vai estar trabalhando com pessoas o tempo inteiro. E muitas vezes você não vai conseguir ajudar todas, você não vai gostar de todas, mas você precisa entender do problema delas. E você vai solucionar o problema que elas têm. Seja qualquer nível de pessoas, tanto colaborador, liderança, fornecedor, cliente interno, não importa. Você vai ser um solucionador. Então, eu acho que isso é super importante, porque tenho certeza de 10 pessoas que você perguntar por que você quer trabalhar com RH, 9 vão responder, porque eu gosto de pessoas. Inclusive, no CONAR, ano passado, que a gente participou, a gente fez diversos conteúdos lá, e uma das perguntas era, por que você trabalha com RH? Por que você quer trabalhar com RH? E a resposta sempre era, porque eu gosto de pessoas. E aí, eu acho que daí tem que ir para outro lado. Psicologia clínica é legal, né? Trabalhar porque você realmente precisa gostar das pessoas para estar aquilo independente de qual for o problema. Mas quando você trabalha no RH, gostar de pessoas não é o suficiente. Você tem que entender de pessoas, ter um posicionamento muito assertivo e entender tecnicamente do que você está fazendo. Muito bom, muito bom. Tem gente que pensa para responder essa, você já tinha meio de cara. É uma pergunta que a gente, inclusive, a gente já fez vários posts sobre isso, né? Porque eu acredito que o RH ele tem muitos mitos. Ele é tudo muito, enfim, faculdade é muito superficial, que nem a Vi falou, né? Eu sou da psicologia, eu não vejo quase nada de gestão de RH. O psicólogo é uma das funções que mais atuam dentro do RH, e aí a formação peca. Quando você vai falar de gestão de recursos humanos, a maioria trabalha com departamento pessoal e não tem departamento pessoal na faculdade. Contabilidade faz departamento pessoal. Então, são muitas formações, é muita diversidade, né, de formações e de graduações que atuam dentro do RH. E aí, não sei da onde que se criou isso, que gostar de pessoas era o principal. Obviamente tem uma questão histórica, né, de revolução aí da área que a gente sabe, que antes era totalmente burocrático, era só realmente processo e veio evoluindo para essa visão de pessoas, mas é realmente isso, é entender, é ter esse olhar humanizado, mas você vai ter que colocar esse olhar humanizado nos processos, porque eu tenho certeza que 99% dos empresários, dos líderes que confiam no RH, é porque o RH transformou essa subjetividade,
essa qualitatividade dos processos em números, em quantitativo, em números quantitativos, né? Então, isso é muito importante. Quando você sai do subjetivo, eu tenho uma grande rotatividade de colaboradores, tá? Qual que é o número? Quanto que é essa rotatividade? Quanto que é esse turnover? É suficiente gostar de pessoas nesse lado? Não é. A folha de pagamento está dando estouro no setor tal. Tá, quanto que está dando de estouro? Qual que é o salário dessas pessoas? Ele não quer saber quem são essas pessoas, como que ela é, se ela é boa, se ela não é. Eles querem entender de números. Então, a gente tem que, sim, entender de pessoas, mas tem que mostrar o posicionamento e esse conhecimento técnico para, bom, eu tenho aqui o setor, eu tenho um investimento na área de RH, mas eu também tenho foco em resultado. Então, a gente consegue ter toda essa visão de processo, toda essa visão técnica e conseguir fazer com que esses processos, eles sejam estruturados para as pessoas. Então, eu acredito fortemente nisso. Só pegando um pequeno do teu finalzinho aí, esse é o primeiro, pelo menos para mim, um dos primeiros sintomas que a pessoa está deixando de ser só operacional e começando a entender o que ela está fazendo, é quando ela mas quando ela usa menos o muito, todo mundo, sempre, quando ela começa a trazer a informação do valor objetivo das coisas, né? Olha, 10% das pessoas estão, 5% dos produtos foram perdidos, né? A pessoa está perdendo tudo, né? Está perdendo tudo, tudo é muita coisa, né? Precisa saber o que é o tudo, né? Porque para quem está fazendo, sem qualquer coisa, é muito, né? Porque ela está fazendo sem qualquer coisa. Agora, 100 1 milhão, talvez não seja representativo, né? Então, eu costumo dizer que isso é o primeiro sintoma que a pessoa está entendendo o que ela está fazendo, quando ela para de falar essas coisas, muito, sempre, todo mundo, ninguém, essas coisas genéricas que normalmente parte de quem é muito operacional e não entende muito bem a dimensão daquilo que está fazendo. Então, tem alguém aí que está tentando pegar algum outro insight, e para mim isso é muito importante. Eu aprendi isso da pior maneira possível, né? Eu estava numa empresa que eu era analista de RH, e eu lembro que eu tinha umas 3 semanas de empresa, e o diretor ia fazer uma reunião de resultado. E eu nunca tinha trabalhado numa empresa que tivesse reunião de resultado. E tinha atrás de mim um quadro onde a gente colocava as metas mensalmente. Turnover, absenteísmo, pesquisa de clima, enfim, tinha umas 8 lá, 8, 9 metas. E aí ele perguntou do absenteísmo. E eu falei, não, tem muita gente faltando. Dele, muito quanto? Eu disse, bastante gente. Ele, o que é bastante gente? Eu tenho aqui, sei lá, 100 colaboradores. Desses 100 colaboradores, quantos estão faltando? De repente, uns 5, 6. Ele, não, eu preciso desse número em percentual, de como deve ser feito o absenteísmo. Eu falei assim pra ele, não, mas eu tô me esforçando. Dele, esforço não traz resultado. Eu preciso que você realmente entenda do resultado. Nossa, aquilo lá destruiu o meu dia, assim, eu disse, meu Deus do céu, vou ser mandado embora, o que é isso, o que eu tô fazendo aqui, porque eu tinha pedido demissão do outro emprego para ir para aquele emprego, e eu já tinha passado por uma situação que na época era vale refeição em papel, eu destacava para entregar para os colaboradores, e eu deixei na gaveta, sumiu a metade dos talões de vale refeição, roubaram, eu falei, meu Deus do céu, agora sim, agora acabou, vou ser demitida, o que eu fiz na minha vida, eu não devia ter trocado o certo pelo duvidoso. Enfim, aí depois, esse dia, essa frase, assim, eu sinto o cheiro do local ainda, e eu sei exatamente o momento daquela reunião, que foi uma virada de chave tão incrível na minha carreira, por mais que aquilo tivesse me doído muito no dia, eu chego até a ficar arrepiada, porque eu ainda sinto aquilo realmente, porque foi uma pancada muito forte. E aí ele falou isso, eu disse, então tá, então agora eu vou entender de números. E aí eu comecei a entender de indicador em indicador e estudar, entender sobre aquilo, no tanto que depois eu virei gerente regional da empresa por me destacar em indicadores, né, por saber essa gestão. Então tudo, reunião de resultado depois, nossa, né, fazia assim bem tranquilamente, porque eu dominava aquilo. Então foi uma virada de chave muito grande na minha carreira em relação a isso. Legal, baita história, porque isso mostra que às vezes a gente precisa realmente de um feedback que faz a gente enxergar as coisas de outro jeito e aí trilhar a história.
Vitória, deixa eu voltar para ti aí agora. Você vai ter uma chance de voltar o tempo que você quiser. Pode ser 1 hora, pode voltar 1 hora e falar não teria entrado nessa live. Ou pode ser 10 anos, pode ser, enfim, o tempo que você quiser. E você vai dar um conselho para a Rafa, para a Vitória lá de trás, profissional, obviamente. Você só tem que me dizer qual é o tempo e qual é o conselho. Eu voltaria a uns 4, 5 anos atrás, e eu diria para, mesmo com medo, fazer o que tem que ser feito. Muitas vezes o medo, a gente sente medo das coisas que a gente não conhece, ou nunca fez, ou né, nunca viveu, mas são essas situações que levam a gente para frente. Então, eu era a Vitória, né, do passado, era uma pessoa bem tímida. Fazer isso aqui era inimaginável, assim, nunca. Principalmente quando eu comecei no departamento pessoal, assim, alguns anos atrás. Então, falar no telefone, tudo era um desafio, eu sempre tentava terceirizar isso. E e eu perdi algumas oportunidades por medo. Então, eu acho que esse seria o conselho, principalmente quando eu entendi isso, muita coisa mudou e melhorou, que é mesmo com medo, não negue de fazer as coisas. O medo, ele é passageiro, ele vai passar, mas os resultados daquilo vão ficar. Então, eu dei algumas palestras com muito medo de falar em público, com muito medo de encarar as pessoas, mas se eu não tivesse feito aquilo, eu teria perdido muitas oportunidades de negócio, de pessoas me conhecerem, de oferecer o nosso trabalho. Então, mesmo que você tenha medo, se prepare, mas aceite o que você tem que fazer, porque isso vai te trazer resultados muito positivos e o medo ele vai passar depois. Perfeito, é isso aí mesmo. Meninas, nós estamos começando a encaminhar aqui para o final, e a gente está quase vencendo aqui o nosso mini roteiro final aqui. A gente está conversando já por 1 hora, mais ou menos, e aí esse é o momento que normalmente eu abro para vocês, se quiserem, fazer uma pergunta. Como vocês estão em duas, vocês podem fazer uma só, ou uma cada uma, ou nenhuma, enfim, vocês fiquem à vontade. Quer fazer, Rafa? Quer que eu faça? Wesley, eu tenho. A Rafa não gosta de recrutamento e seleção. Ela não gosta de fazer perguntas. Eu tenho uma. Então, você, como tem a sua empresa, hoje você falou que é diretor, né, de uma empresa, lida com pessoas, com a parte de gestão de pessoas. Quais habilidades comportamentais você acha que é primordial para trabalhar qualquer área, assim? Qual habilidade comportamental você acha que não pode faltar para uma pessoa no mercado de trabalho, para alguém que quer crescer no mercado de trabalho? Eu gosto de respostas simples, porque é o que eu digo para as pessoas no dia a dia, né? Não é o que talvez eu diria numa palestra com um monte de empresário lá, mas o que eu digo para as pessoas quando tá eu e elas na sala é basicamente: tenha foco em solução. Quem tem carreira mais promissora, quem tem carreira melhor, normalmente é porque destina menos tempo em achar problema e mais tempo em resolvê-los. É muito simples e talvez não seja nada muito sofisticado, mas para mim é a principal característica. O tempo que você vai destinar na tua vida, tá? Porque isso é uma coisa que eu levo meio para a vida mesmo, não é só para a carreira, não. O tempo que você vai destinar para cada coisa vai fazer a diferença na tua vida. E se você ficar colocando energia em coisa que não vai dar resultado na vida ou no trabalho, você está fazendo alguma coisa errada. E eu dou sempre um exemplo que é também muito simples. Sabe aquela fechadura que quebrou em casa? E aí você chega em casa e aí o marido briga com a mulher, porque fala que tinha que trocar, e a mulher briga com o marido, e às vezes a discussão vira em 2 horas e trocar a fechadura era 10 minutos. Então, um problema de 10 minutos, às vezes vira uma coisa, eu falei 2 horas, mas às vezes vira mais, né? Porque às vezes uma discussão
Às vezes viram dias, né, de cara virada. Isso, e às vezes lá na frente, 5 anos depois, surge uma discussão e alguém fala aquela fechadura. Então eu tento, nem sempre eu consigo, porque existe uma diferença entre o que a gente sabe e o que a gente consegue fazer 100% do tempo. Eu sempre tenho esse cuidado aqui, né? A gente diz e eu tento fazer isso na maior parte do tempo, mas às vezes eu escorrego também, né? Às vezes eu me pego reclamando de alguma coisa, acontece. Mas eu acho que é isso, assim. Para mim, o principal, se eu tiver que dar um conselho para uma pessoa, sempre é esse. Foca em resolver, cara. Se a solução leva menos tempo que reclamar, resolve. Não gasta o tempo, não põe energia numa coisa que não vai dar resultado. Isso pode ser para uma coisinha desse tamanho ou para comprar ou não uma empresa. Se você põe um baita de uma energia em comprar aquela empresa e o resultado não vai ser tão grande, daqui a pouco bota essa energia em outra coisa. Então, para mim, isso é o principal. Saber onde colocar sua energia em coisas que dê resultado. Solucionador, concordo, também gosto dessa habilidade. Tem tantas outras, mas essa para mim é o começo de tudo. Se a pessoa não conseguir. Isso, inclusive, eu não sei se eu estou fazendo certo, eu não sei nem se eu devia falar isso na frente de duas especialistas, mas eu falo isso na entrevista, inclusive. Eu falo, olha, você vai trabalhar comigo, é importante você saber. Se você tiver essa característica, não precisa me falar, mas não vai dar certo. Eu não consigo. Se a pessoa não conseguir desenvolver essa característica de gastar menos tempo reclamando do que resolvendo, realmente, normalmente vai ter dificuldade em trabalhar comigo ao longo do tempo. Eu vou tentar corrigir e tal, mas vai ser um problema. Esse realmente, normalmente, vai ser um problema. Então, por isso que foi fácil eu responder, porque eu digo isso na entrevista para a pessoa, inclusive. Meninas, eu sei que vocês já falaram ao longo aí, não lembro se foi a Rafa ou a Vitória, mas eu vou pedir de novo. Eu queria que vocês deixassem um livro, um filme, uma série, ou os três, para quem se interessou pelo assunto e quer continuar puxando esse fio, assim, não ficar só aqui. É possível? Eu posso indicar um streaming? Você pode fazer o que você quiser. O nosso. Tô brincando, mas a gente, fazendo o nosso merchan, né? Hoje a gente trabalha nesse formato de streaming. Então, a pessoa ela paga um valor e tem acesso a vários cursos, desde habilidades técnicas até comportamentais, né? Que a gente falou o quanto a gente acha importante. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais também o nosso trabalho, né? Que é o RH Play. Então, lá tem desde habilidade de comunicação a recrutamento. Então, você consegue desenvolver bastante. Rafa, tem alguma indicação? Estou tentando lembrar agora. De livro que eu indiquei antes, que é os especialistas vencem o mundo, os generalistas vencem o mundo de especialistas. Para RH, né, que é RH puro, qualquer livro do Chiavenato, então ele é bem, bem puro, né? Já tem aí a versão 5 da parte de gestão de pessoas, mas qualquer um deles, né? Qualquer 1, 2, 3, 4, 5 de gestão de pessoas, o Chiavenato ele é muito bom. E de filme, tem um filme que é muito bacana sobre carreira, ele é um clássico, acho que bastante gente já assistiu, mas quem está vindo ainda não assistiu, que é O Senhor Estagiário, que é um filme que a gente realmente está falando sobre carreira, que é o quanto as gerações antigas têm impacto atualmente no novo cenário de trabalho, sendo que a dona da empresa ela é uma geração mais nova e tem uma outra visão como ambos aprendem, né, sobre carreira um com o outro. Então, para de carreira é um filme que eu adoro indicar, que é O Senhor Estagiário. Legal. Eu quero agradecer vocês, primeiro, pela disponibilidade do tempo aí e pelo papo que eu gostei bastante, pelo menos. Espero que quem tenha acompanhado tenha gostado também. E aí eu vou passar para vocês, assim, recado final. Usem o tempo que vocês quiserem para falar do que vocês quiserem. Mandar abraço para alguém, enfim, fica à vontade. A gente agradece o convite, né, Wesley? Quem quiser nos seguir aí nas redes sociais é @RHIDP Juntos. Então, bem como está aqui, né, no meu nomezinho, RHIDP Juntos. LinkedIn, Vitória Reis. LinkedIn, Rafaela Munari.
Então, tudo que for parte de recursos humanos, departamento pessoal, a gente fala sobre esses processos. Tem o RH IDP Play, como a Bia acabou de falar, que é o nosso streaming estilo Netflix. Então, lá todo mês tem curso novo, tem novidade, tem mentoria. Então, quem quiser, é o único streaming do Brasil na área de recursos humanos e departamento pessoal. Então, nos sigam nas redes sociais, podem entrar em contato, que a gente super responde também. E a gente fica super à disposição das pessoas que estão nos vendo, para nos acompanharem, ter essa troca. Queria agradecer, Wesley, pelo convite. A gente fica muito feliz, né, de convites para participar de bate-papos assim. A gente fala de assuntos tão importantes, mas de uma forma mais desconstruída, assim, mais extrovertida. A gente sabe o quanto as pessoas se conectam, né, dessa forma. Então, falar o quanto o seu trabalho ele é legal, acho que faz sentido para o mercado. E agradecer o espaço também, agradecer o convite de poder contribuir um pouquinho. Se a gente conseguir que as pessoas que nos viram, nos ouviram, tiveram um insight, já está valendo todo esse tempo. Então, muito obrigada. É isso mesmo, é exatamente isso. Não há outra razão para isso existir que não seja essa, encontrar uma pessoa que daqui a pouco vai usar esse conteúdo para daqui a pouco, quem sabe, mudar a vida, né? Não está proibido. Recados finais, então, se você curtiu o conteúdo, aí agora sim, você ficou aqui 1 hora vendo, então agora materializa aí que você curtiu e curte o vídeo, segue a página, porque ou você curtiu ou você tem um certo amorador que eu não sei se eu consigo resolver, aí você vai ter que procurar um outro canal. Eu sempre digo ao final aqui do nosso vídeo que você não saiu daqui sabendo nada, no máximo a gente abriu uma porta para você aí sim ir atrás de conhecer, um podcast não dá conta de você aprender nada, simplesmente está aqui para talvez aguçar a tua curiosidade, você ir atrás de conhecimento. Os livros, os links, tudo que a gente falou durante o episódio vão estar aqui na descrição, então se você se interessou por alguma coisa, é só ir lá, minha rede social vai estar lá também, se você quiser bater papo, ir lá perguntar alguma coisa também, fique à vontade. Não esqueça do apoia-se.wm podcast, que aí você ajuda o conteúdo a ficar vivo. Se curtiu, volta semana que vem. Voltando semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Se cuide, fique bem e até lá. Obrigado, meninas. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.